Samuel capítulo 2, eu quero ler com você essa palavra tremenda. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O tema dessa palavra é 7 filhos da estéril. Podem assentar? 7 filhos da estéril. Qual o tema da palavra? Diga mais uma vez. 7 filhos de quem? Da estéril. Se tem uma coisa que de alguma maneira nos traz tristeza, é quando a gente sente que está fazendo um ministério, mas não está alcançando fruto. Eu penso que o maior desafio é quando você nota que começou sua célula, você começou o seu ministério, mas você não vê aquele fruto permanente, não vê aquele fruto que continua. Há dificuldades, há problemas, e especialmente você nota que não alcançou aquilo que você sonhava, aquilo que Deus sonhou para você. Isso entristece qualquer pessoa, mas a Bíblia fala sobre os 7 filhos da estéril. A Bíblia fala sobre como Deus tem o poder de mudar isso. E hoje eu quero que nós possamos nos aprofundar e entender como transformar essa situação. Como é que eu saio da esterilidade para a multiplicação? Como é que eu saio da ausência de frutos para frutos abundantes? Como é que eu saio de uma situação onde muitas vezes eu estou sempre reunido com os mesmos e não vejo o crescimento para um ministério multiplicador, vitorioso, sobrenatural? É sobre isso que eu quero falar hoje, e nós vamos começar entendendo isso, porque eu sei que todos nós queremos nos multiplicar. Você quer se multiplicar? Quantos querem se multiplicar esse ano em nome de Jesus? Amém? Eu sei que cada um de nós quer gerar filhos para Deus, porque essa é a única maneira de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Quando nós geramos filhos, estamos devolvendo a Deus um pouco do amor que Ele tem nos dado. Quando nós geramos outros filhos na fé, nós estamos devolvendo ao Senhor daquilo que Ele tem nos dado. A água do Espírito Santo vem sobre nós, mas ela não pode parar em nós, e quando nós derramamos sobre outros, isso vai se multiplicar em nome de Jesus. Então, como é que nós podemos alcançar isso? Primeiro eu quero estudar com vocês as bases da esterilidade. O que eu vou falar agora? Bases da esterilidade. E você pode ver essas bases na vida de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 2, a Bíblia começa a contar a história de Ana. E a Bíblia diz que Ana era a segunda de 2 mulheres que um dos filhos de Israel possuía. Ela era mais uma das mulheres, ela era apenas mais uma, e por ser mais uma, ela havia se entregue a um sentimento de egoísmo, de comparação e de competição. Diga comigo: egoísmo, comparação e competição são coisas que me afastam de ser frutífero. Essas coisas têm tirado e impedido muitos filhos de Deus de alcançar a bênção de ser frutífero. Como nós vemos na vida de Ana, ela tinha uma concorrente. Ela não era casada com um homem que somente tinha ela. Ela era casada com um homem que tinha outra mulher também. Eram 2 mulheres. E Ana se sentia nessa concorrência. Ela entrou nesse jogo de competição. Ela entrou nesse jogo de comparação. E ela, então, começou a viver a pior de todas as coisas, que é o egoísmo. Sabe, queridos, se nós queremos multiplicar, não deve ser para mostrar para os outros. Se nós queremos multiplicar, não deve ser para construir um nome. Se nós queremos multiplicar, não deve ser para a gente esfregar na cara de um irmãozinho chato. Não deve ser para mostrar para o outro irmão. Não deve ser porque se eu multiplicar, aí todo mundo vai me respeitar. Não. Enquanto Ana buscou ter filhos, porque queria mostrar para outra, ela nunca conseguiu. Enquanto ela buscou ter filhos porque queria apresentar para outra, ser igual a outra, ou melhor que a outra, ela nunca conseguiu. Você não vai multiplicar para aparecer. Você não vai multiplicar para ser melhor do que ninguém. Você não vai multiplicar para comparar o seu fruto com o de mais ninguém. Você vai multiplicar para Deus.
Você vai multiplicar por Deus. Você vai multiplicar com Deus. Você vai multiplicar quando você puder oferecer o seu fruto completamente a quem? A Deus. Então, enquanto Ana estava baseada nesse egoísmo, Deus, você tem que me dar filho, porque eu estou passando vergonha. Olha, passar vergonha não é motivo para pedir multiplicação. Deus, eu tenho que me dar fruto, que eu estou passando vergonha, quer dizer, então que o fruto é para você ficar bonitinho, o fruto é para você ser lindinho, o fruto é para você mostrar para os outros, não vai ter a bênção de Deus. Enquanto Ana entrou nesse joguinho de competição, ela nunca alcançou nada, ela nunca recebeu nada, ela não pôde obter o sobrenatural de Deus. Cada dia eu tenho aprendido com o Senhor, que Deus multiplica, quando você não está buscando isso para você. Deus multiplica quando você não está buscando isso para a tua carne. Deus multiplica quando você não está buscando isso para esfregar na cara de ninguém. Deus multiplica quando o seu objetivo, o seu alvo de multiplicação é para Ele e não para você. Amém ou não? Então essa base de esterilidade tem que ser tirada. A segunda base de esterilidade qual é? Ansiedade, nervosismo, irritação. É o que, gente? Nervosismo, irritação. 1 Samuel 1, versículo 6, a Bíblia diz que a rival de Ana a provocava excessivamente para irritar. Ela provocava para quê? Para irritar, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. Sabe, queridos, Deus, Ele tem me mostrado uma coisa. Líderes que ficam nervosos para multiplicar, irritados para multiplicar, não multiplicam. Quando você está ansioso demais, a coisa parece que fica presa, não flui, não flui. Você já deve ter ouvido falar de pessoas, senhoras, casadas, que muitas vezes não podiam ter filhos, e elas ficavam tão ansiosas para ter filhos. Aqui mesmo na igreja, quantas vezes eu já vi isso, mães que estavam ansiosas, mas tão ansiosas para ter um filho, e não tinha, adota uma criança, e quando adota uma criança, fica grávida. Já ouviram falar disso? Sim ou não? E não é um caso não, são muitos. Eu pergunto a você, o que aconteceu? A ansiedade, o nervosismo, a irritação, faziam com que essa pessoa não conseguisse o que estava dentro dela. Na hora que adotou a criança, descansou. A pressão saiu. Por isso eu estou profetizando sobre vocês, que a multiplicação que vocês vão experimentar esse ano é uma multiplicação em paz, é uma multiplicação sem desespero, é uma multiplicação sem ficar maluco, sem ficar louco, vai ser uma multiplicação em paz em nome de Jesus. Não vai ser aquela coisa de ansiedade, de irritação, não, vai fluir na tua vida em nome de Jesus, porque Deus te fez para multiplicar. Ele já colocou esse poder dentro de você. E muitas vezes a tua ansiedade, teu nervosismo, tua irritação tem impedido que você alcance esse fruto que Deus planejou para você. Amém? Ou misericórdia? Ok, a terceira base da esterilidade é a tradição, legalismo ou conformismo. A gente encontra isso ainda no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 7, diz a Bíblia, e assim o fazia ele de ano em ano. Diga, de ano em ano. Todas as vezes, diga, todas as vezes. De ano em ano, todas as vezes. Sabe, querido, que coisa triste, é que nós não percebemos que se nós continuarmos a fazer a mesma coisa, vamos ter os mesmos frutos, ou vamos ter a mesma ausência de frutos. Se eu estou trabalhando de uma forma sem resultado, e se eu continuar trabalhando dessa forma, o que eu vou ter? A mesma coisa. Eu estou fazendo a coisa de uma forma e não está funcionando. E se eu continuar dessa forma, vai funcionar? Não. Infelizmente, Ana, por muitos anos, ela viveu essa experiência familiar. De ano em ano, eles faziam a mesma coisa, sem fruto. Toda vez a mesma coisa, sem fruto. Eu profetizo que esse é um ano de mudança na tua vida.
Esse é um ano de mudança para melhor. Esse é um ano onde você vai sair da tradição, vai sair do legalismo, vai sair do conformismo e você vai viver a plenitude do que Deus planejou para você. Você vai fazer coisas que você não fazia, você vai falar coisas que você não falava, você vai sentir coisas que você não sentia, você vai se mover no novo caminho em nome de Jesus. Não vai viver preso a essa base de esterilidade. Tem que mudar, querido. Por isso que nesse final de semana nós resolvemos mudar a nossa maneira de cumprimentar. Como é que cumprimenta agora? Cumprimenta alguém aí perto de você, vai lá. Isso aí, meu irmão. Amém? Nós estamos aqui, mudamos alguma coisa. Domingo eu estava falando, muda nem que seja o sofá de lugar na sua casa, né? Falei, muda nem que seja o colchão, põe ele no chão uma noite para você sentir diferente assim. Fala, não é possível, alguma coisa vai ter que mudar em nome de Jesus. Porque esse ano você vai ter resultado. Pode dizer isso para quem está do seu lado, esse ano você vai ter resultado. Vai ou não vai? Nós vamos ou não vamos ter resultado? E depois você vai estar dando lições, aulas para outras pessoas em nome de Jesus. Quarta base da esterilidade, a infelicidade. Qual é a base? Infelicidade. Qual é a quarta base mesmo? Infelicidade. Sabe, a Bíblia diz, ainda no versículo 7, que Ana chorava e não comia. Ela o quê? Chorava e não comia. Sabe, quando você é um líder infeliz, ninguém quer nada que você tem. Diz aí para quem está ao seu lado, quando você é um líder infeliz, ninguém quer nada que você tem. É verdade ou não? Porque líderes infelizes não se multiplicam. Pastor, mas eu estou infeliz porque eu não multipliquei. E vai ficar sem multiplicação porque está infeliz. Se você não der um jeito de mudar isso, não vai multiplicar. Enquanto Ana viveu na infelicidade, ela não teve fruto. Enquanto Ana viveu naquele negócio, ela não pôde, murmuração com certeza, e tantas outras coisas que entraram na vida dela, porque ela chorava, não comia. Ana vivia arrasada. Como é que você está? Estou mal, irmão, mas Deus vai ter misericórdia. Estou mal demais. Minha célula é a mais fraca da igreja. Quem vai querer ir, meu irmão? Quem é que quer ir? Quem é que quer estar perto de alguém infeliz? Ninguém. Pastor, é para eu mentir? Não, é para profetizar. Diga quem está ao seu lado aí, ó. Não é mentira não, é profecia. Amém? Então dê um sorriso profético para eu ver. Você sabe de uma coisa? Sabe o que os cientistas provaram? Quando você faz esse movimento de sorrir, experimenta um dia que você estiver assim, sentindo mal. Faz assim. Fica assim, alguns minutos. A ciência provou que a fisiologia do rosto muda o sentimento da pessoa. O que significa que se você sorrir, mesmo assim, daqui a pouco você vai estar sorrindo de verdade. Amém ou não? Então, profetize alegria. Porque vai ter fruto gente feliz. Os pastores que viajaram comigo à Colômbia agora, ficaram impressionados. Eu não consigo dar 3 passos lá na Colômbia sem tirar uma foto. O pessoal me parando para foto. Foto no café da manhã, foto no almoço, foto no jantar, foto em todos os corredores da igreja. Para eu passar de uma parte para outra da igreja, eu tenho que sair de fora. Eu saía de fora às vezes, ia de fora para subir pela escada, porque do início até o final eu gastava meia hora tirando foto. Um deles me disse assim, é o pastor Sorriso, vamos tirar uma foto com o pastor Sorriso. As pessoas querem estar perto de gente feliz. Eu chego na convenção lá e falo, olha gente, nós estamos indo e tal. E eles falam, rapaz, eu vou tirar uma foto com aquele cara ali, ó. Sem nem que ele tem, mas ele sorri tanto, ele está tão animado, ele diz que vai, e eu estou querendo ir junto. Agora, aí fica aqueles, sabe, aqueles corvos humanos, né? Irmão. Amém. Quinto, baixa estima. Baixa estima. Se você olhar versículo 5, a Bíblia diz que o marido de Ana amava Ana. Diga comigo, ela era amada. Ela era o quê? O marido de Ana
dava para ela tudo em dobro do que dava para qualquer outra pessoa da família. Para ela era tudo em dobro. Ela era a amada do coração do marido. Sim ou não? Versículo 8. O marido dela chega a dizer para ela: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está de coração triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Pense no marido perfeito. O homem era arriado os 4 pneus e o estepe por Ana. Era ou não? Ele era, para ele fazer uma pergunta dessa, esse homem, ele colocava Ana no trono da casa. Mas como é que Ana se sentia? Lá embaixo. Baixa estima não está ligado ao que você é ou ao que você tem. Baixa estima, sabe o que é? É uma maneira errada de enxergar a vida. Baixa estima é quando você só vê o negativo. Baixa estima é quando você só consegue olhar o ruim. Então você se sente mal porque você olha, não, mas eu isso, eu aquilo, eu não aquilo outro, eu não. Ana era uma mulher para se sentir bem. Embora ela não tivesse fruto de filhos, ela era a rainha da sua casa, sim ou não? Ela não era uma mulher desprezada pelo marido, deixada de lado, não, ela era a rainha. Quando vinha o presente final de ano, para ela vinha 2, para todo mundo era só 1. O marido diz para ela: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, gente, quero dizer uma coisa para você. Você tem muita bênção. Você pode dizer a quem está do seu lado: você tem muita bênção. E talvez você não está vendo a bênção. Você está entendendo? Porque baixa estima é quando você não vê a bênção que tem. Você não vê o tesouro que tem. Você só vê o que não tem. E quem só vê o que não tem, não frutifica. Quem só vê o que não tem, não frutifica. Mas essa base vai ser arrancada hoje em nome de Jesus, amém? Penúltimo, autocomiseração. Você sabe o que é isso? Quando você se sente coitadinho. Quando você começa a falar, não é apenas sentir, você começa a falar: tadinho de mim. Você absolve e você adota o estigma de patinho feio. E você passa a viver, a Bíblia diz que Ana passou a viver assim. Chorando, sem comer, acabada, arrasada, destruída. Ô irmão, você que é feliz. Você que é feliz que você tem tantas células. Eu, só Deus na minha causa. Parece até espiritual, né? Só Deus na minha causa. Mas não está falando, né, profetizando assim: olha, Deus na minha causa vai me dar, tal, tal. Não, é isso. É só Deus na minha causa. Líderes, esse ano vocês vão parar de dizer palavras de derrota. E vocês vão entrar na dimensão do que Deus tem planejado. Amém ou não? Sétima e última base da esterilidade: espírito atribulado. A Bíblia diz no versículo 15 que ela mesma diz: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Gente, espírito atribulado não permite que a pessoa frutifique. Quando você está com um espírito atribulado, você não frutifica. Você não tem como multiplicar, você não tem como crescer, porque você se entregou a esse espírito atribulado. Em vez de ter espírito atribulado, você tem que ter um espírito conquistador, um espírito guerreiro, um espírito otimista, um espírito de fé, mas não um espírito atribulado. Ela mesma diz: eu sou uma mulher de espírito atribulado. E espírito atribulado não vai para frente de jeito nenhum. Tá bom, já falamos o suficiente das bases da esterilidade. Quais são? Egoísmo, né? Comparação e competição. Segundo, ansiedade, nervosismo e irritação. Terceiro, tradição, legalismo, conformismo. Quarto, infelicidade. Quinto, baixa estima. Sexto e sétimo, isso. A situação de Ana estava de tal maneira que não só a carne dela levava para baixo, não, até o espírito dela. Porque o espírito, diz a Bíblia, o espírito é que sustenta a pessoa.
Mas se você tem um espírito atribulado, que sustento você vai ter? Então até o espírito dela, a parte espiritual, já tinha virado tribulação. E aí, pastor? E aí vem as chaves da fertilidade na vida de Ana. Rapidamente, algumas chaves da fertilidade, eu quero falar sobre como é que nós vamos entrar nessa dimensão sobrenatural. Porque o que vai acontecer com você é muito grande nos próximos dias, em nome de Jesus, amém? Olha a multidão que está por aí, eu coloquei uma foto de multidão aí enchendo as ruas. Você fazendo passeata com a descendência, amém? Em nome de Jesus, dando uma passeada com a descendência para abençoar a cidade, tomar posse da cidade, amém? Mostrar para os jornais que, para a glória de Deus, Brasília, Distrito Federal, amém? O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, amém? Ok, primeira chave da fertilidade é a proatividade, é o quê? Parece que eu estou até pregando a mesma mensagem, mas não, é outra, viu? 1 Samuel 1,10, a Bíblia diz, levantou-se Ana. O que ela fez? Eu gosto de frisar essa palavra, levantou-se. Toda vez que eu vejo ela na Bíblia, eu me admiro com essa palavra, levantou-se. Porque essa proatividade é, em vez de ficar esperando, é agir. Amém ou não? Em vez de ficar olhando, fazer. Em vez de reclamar, tomar uma posição no nome do Senhor, na força de Deus, no poder de Deus. Ana levantou-se. Ninguém levantou Ana. Amém? Segundo, coração. Segunda chave para a fertilidade, coração. Diz a palavra que ela orou com a alma. E algo que eu tenho aprendido é que as coisas funcionam quando a gente coloca o coração. Sim ou não? Funciona quando a gente coloca o quê? O coração. Quando a célula vai funcionar? Quando você estiver lá de coração. Quando é que vou multiplicar? Quando o meu discipulado for um discipulado de... Não é o pastor que me mandou fazer discípulo, eu faço que está aqui dentro. Está pulsando, bate aqui dentro. É uma paixão. Eu gosto de estar junto dos meus discípulos. Eu gosto de conviver com eles, até quando eles trazem problema. Até quando vem algum problema. Alguns irmãos chegam no gabinete para falar alguma coisa comigo, assim, ô pastor, eu não queria trazer problema para o senhor me perdoa. Eu falo, meu irmão, se não tivesse problema para resolver, não precisava de pastor. Deus colocou pastor exatamente porque há horas onde alguém vai precisar de um conselho, vai precisar de uma orientação, vai precisar de uma direção, e se você disser que vai sumir os problemas, acabou, Jesus já me leva, vou fazer outra coisa. Então, é ter paixão, é colocar o coração no negócio, é entender que o ministério que multiplica é o ministério que é feito como, gente? Com o coração. É ministério onde a gente faz, não porque o líder mandou, não porque o pastor falou, não porque eu tenho que mostrar para ninguém, mas porque aquele negócio está batendo dentro de mim. Esse negócio me derruba da cama e me faz orar, esse negócio me faz agir de forma diferente, esse negócio que está batendo dentro do meu coração me empurra. E eu, quando eu vejo, já estou visitando, já estou evangelizando, já estou, porque está me empurrando daqui de dentro. Enquanto a motivação está vindo de fora para dentro, é empurrar um elefante branco. Mas quando a motivação está vindo de dentro para fora, você se torna um elefante correndo sozinho, com poder, com autoridade, com força. Ninguém tem que empurrar você. Você vai e pode ultrapassar qualquer obstáculo, porque a força que está na sua vida é posta em ação, amém? Olha, gente, se Deus não quisesse que nós tivéssemos sentimento, Ele teria nos deixado sem sentimento. Sentimento é combustível, coração tem que ser usado. Põe coração em tudo que você fizer. Põe coração na pregação da mensagem da célula. Põe coração na visita. Põe coração no discipulado. Põe coração, porque coração funciona. Funciona. Quando ela orou com a alma, quando ela colocou o coração, funcionou. Uma oração que é feita às vezes assim, Senhor, me multiplica, Senhor, multiplica. Senhor, agora, Senhor, eu quero a multiplicação. E aquela outra oração que é feita, Senhor, coração, tu sabes, Senhor, eu sei que tu me fizeste para multiplicar, e hoje, no poder do teu Espírito, no poder do teu sangue, eu tomo posse das 100.000 células, Senhor. Eu não vou terminar esse ano sem ver a tua multiplicação na minha vida, não vou terminar esse ano sem experimentar o sobrenatural, Senhor. Então é diferente quando o coração entra. Amém? Ok. Terceiro, compromisso. A Bíblia diz que Ana fez um voto. Ela fez o quê? Um voto. Minha mente está fervilhando de votos para fazer. Fervilhando. Porque eu sei que Deus se move onde tem voto. Amém ou não?
Deus se move onde tem compromisso. Eu queria fazer alguns desafios a vocês, porque nós queremos alcançar a multiplicação. Nós estamos sonhando com a multiplicação. Nós determinamos que esse ano não vai ser igual ao ano passado, que esse ano não vai ser igual a outros anos. Esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida até aqui, em nome de Jesus. Nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, nós vamos alcançar o sobrenatural. Tudo que não foi feito nos últimos anos vai ser feito agora. Está determinado. Agora, nós vamos ter que nos comprometer com isso, fazer votos. Período de carnaval, estava pensando, meu Deus, acho que o primeiro voto que o 144 teria que fazer, é a gente passar aí pelo menos, o mês de fevereiro sem ver televisão. Por que não? Você vai morrer? Vai morrer? Então por que a gente não renuncia à televisão? Você sabe quanto tempo uma pessoa normal gasta com televisão por semana? Só Deus sabe. Olha, cada um, a gente poderia falar aqui, a média de estatísticas é que uma pessoa gasta no mínimo 12 horas, mínimo 12 horas da semana na televisão. 12 horas. E agora, nesse período de carnaval, vendo o quê? Né? Ah não, pastor, eu sou cristão, graças a Deus, nunca fui lá na escola de samba. Mas também nem precisa, né, irmão? Você fica olhando pela televisão. Então, vendi camarote. Então, o que nós precisamos é assumir um compromisso. Ana só teve a vida dela mudada quando ela fez voto. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero fazer um desafio para vocês. Essa primeira semana que nós estamos começando, a partir de amanhã, eu quero propor a vocês 7 dias de jejum. Como assim, pastor? Você vai jejuar o que você puder jejuar do seu dia. Se você pode jejuar até de tarde, 18 horas, aleluia. Se você pode jejuar só amanhã, amém. Se você pode jejuar, você vai jejuar o que você puder. Nós vamos fazer jejum de 7, de 14, de 21, de 30 e de 40 dias esse ano. Porque nós vamos alcançar nossa meta em nome de Jesus. Então eu quero propor você entrar no jejum. Quantos fizeram o jejum de 24 horas lá na sexta-feira passada? Quem fez o jejum a gente marcou até as 18 horas, não foi? Até as 18 horas. Quantos fizeram? Vários fizeram esse jejum. Graças a Deus. Foi bênção para a sua vida? O acampamento fluiu ou não? Nosso encontro 144, mas gente, tem que mover com jejum, tem que entrar compromisso, você tem que entrar em aliança com Deus. Deus sabe as coisas que você precisa renunciar. O Espírito Santo vai falar com você, coisas que ele vai dizer assim: meu filho, tira fora isso aqui, você quer a vitória? Tira fora isso aqui, ó. Faz um voto comigo. Ana fez voto com Deus, você tem que fazer voto com o Senhor. Ana, ela fez propósito com Deus. Quem quer multiplicar tem que entrar em compromisso com Deus. Compromisso de jejum, compromisso de oração, compromisso de trabalho, amém ou não? De trabalho. Senhor, eu vou fazer isso aqui toda semana. Eu vou trazer, quanto foi o nosso alvo para o final de semana para cada um? Eu não vou deixar um culto sem trazer o meu, amém ou não? Chegar e saber que no final de semana vai ter uma pessoa conhecendo Jesus por tua causa. Vai ter uma pessoa se rendendo a Deus por você. Isso é voto, isso é compromisso, isso é aliança. E você sabe que no final de semana só você pode trazer a meta do mês todo, né? Ah, pastor, não, vou fazer logo. Então faz de uma vez. Traz logo 4, 5, amém? Eu vou ficar aqui emocionado vendo você chegar aqui na frente, né? Abraçado aqui com o seu novo discípulo em nome de Jesus. Um novo na fé. O céu vai estar em festa por sua causa. Mas são um compromisso. Ana fez e alcançou o milagre. Quarto, perseverança. A foto é de Martin Luther King, esse homem tremendo, que fez uma revolução na sua época, pastor, né? E tão abençoado. E eu coloquei a foto dele aí, porque a Bíblia diz que Ana demorou no orar. Diga comigo, ela demorou no orar. Ela não demorou para orar, ela demorou orando. Amém ou não? Então quem quer vitória, quem quer ser frutífero, tem que perseverar, tem que continuar. Ah, eu fui no primeiro, convidei, ele não quer vir para a igreja, pastor, esse final de semana. E aí, meu santo, desistiu? Já? Está fácil demais. Capeta já te desanimou? Pastor, eu cheguei do encontro 144 tão animado, quando eu cheguei, minha esposa brigou comigo. E você já desanimou, meu filho? Quer dizer que o capeta para te derrotar é fácil. Manda uma confusãozinha e já acabou tudo. Como Deus tem me falado. Deus tem me dito: filho, você é o coordenador da Visão Celular no Brasil. Você tem que estar consciente que todos os dias, quando o diabo levanta, você está no topo da lista dele. Você está no topo da lista dele.
tudo que ele quer te arrebentar. Você todo dia tem que acordar consciente, acordar como guerreiro e dizer: Senhor, com a tua graça e no teu sangue eu sou mais que vencedor. Perseverança, amém ou não? O salmista diz: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Olha, gente, é triste você ver pessoas que vão ficando pelo caminho, não é verdade? Você vai na conquista, sai aquela multidão na conquista, né? Pelo menos 11.000 está mostrando aí, né? 11.000 que sai para conquistar, né? Mas 1.000 cai do lado, 10.000 à direita. Por que 10.000 à direita? Gente perto, gente perto. Aí se você se desanimar, perde tudo. Mas você vai ficar firme no Senhor em nome de Jesus. Amém ou não? Perseverança. Quinto, serviço. Ana se apresenta como serva. Capítulo 1, versículo 16, ela diz: ó, a tua serva, tua serva. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, tua serva. Vocês querem multiplicação? Sim ou não? Sirvam. Minha esposa riu de mim. Quer dizer que agora toda semana você vai estar com 144? Eu falei: toda semana. Então você arrumou mais coisa para você fazer? Eu falei: arrumei. Eu arrumei mais coisa para fazer. Quer dizer que agora você vai, vai você, hein, meu marido? Ela falando assim, rindo, brincando comigo: querido, você quer crescer? Tem que servir. Tem que servir. Tem que ter alegria de dar às pessoas o que elas precisam. Sim ou não? Como é que nós vamos crescer? Servindo, fazendo o melhor, ajudando as pessoas. Elas podem até rejeitar a religião, mas quando elas encontram um cristão que serve, elas não vão rejeitar. Amém ou não? Elas podem rejeitar a igreja, mas quando elas encontram alguém que serve, elas respeitam, elas escutam, porque serve. Amém? Então esse é o caminho de Deus. Penúltimo, paz. É interessante porque o sacerdote, quando escuta a Ana contar tudo, todo o problema dela, o sacerdote não diz assim: vai com o filho, não é assim não. Diz para ela: vai em paz. Por que o sacerdote fala para ela: vai em paz? Ele sabia que o fruto só viria se houvesse paz no coração. Lembra do espírito atribulado? Que eu falei que é uma base da esterilidade? O contrário de um espírito atribulado é o quê? Paz. Vai em paz. Cada terça-feira você vai voltar em paz para a sua casa da nossa reunião. Ninguém aqui está obrigado a fazer coisa nenhuma. Você vai fazer porque é algo do seu coração. Amém ou não? E você vai em paz. Em paz. A multiplicação não vai vir não, vai vir em paz. Em paz. Vai fluir. Quando você menos pensar, já está tudo lá acontecendo. Vamos fazer a coisa simples, rápida e funcional em nome de Jesus. Sétimo, convicção. Vocês viram que eu coloquei fotos de pessoas que tiveram 6 filhos, 7 filhos, né? Olha o rosto dessa senhora que está nessa foto aí, né? Será que ela está feliz? 6 bebês, né? 6 bebês. A Bíblia diz que quando Ana recebeu a palavra profética, ela comeu, seguiu o seu caminho e já não era triste. Hoje você vai sair daqui convicto da multiplicação que Deus já te deu. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida o mesmo que o sacerdote profetizou sobre Ana. Vai em paz e que o Deus de Israel te conceda o pedido que tu lhe fizeste. Que a multiplicação venha sobre a tua vida de forma natural e espontânea. Que quando você menos notar, você veja o poder de Deus na sua vida. A multiplicação, o sobrenatural. Você se veja cheio de discípulos e você venha perguntar e dizer: de onde vieram estes? E você só terá uma resposta: foi o Senhor que me deu. A promessa se cumpriu, o milagre aconteceu. Aleluia! Aleluia! Porque diz a palavra, é o profeta que escreve: mais são os filhos da estéril do que daquela que se dizia que tinha filhos. Deus te dará filhos em abundância. Deus fará com que a tua vida se torne um sinal para muitas pessoas. Porque você vai sair daqui convicto. E você já não vai ser um líder triste. Não um líderzinho,
és um filho de Deus, que sabe que a multiplicação já está dentro de você, e em paz essa multiplicação vai fluir. É chegada a hora da colheita na tua vida, chegou a hora de ver os frutos. Você já esperou muito tempo, você já aguardou muito tempo, você já sofreu, já enfrentou luta, o diabo fez o possível para te tirar da igreja, mas você se manteve firme. Deus vai te dar a colheita, tua vergonha vai ser transformada em honra. Você crê nisso? Você está com a Bíblia aberta ainda? Ana descobriu a essência da fertilidade. Ana, ela alcançou esse milagre. Capítulo 2, que nós lemos no início. Olha o que Ana diz. Então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor. Diga aleluia. Ana passou a ter um coração o quê? Um coração alegre. Ela diz: a minha força está exaltada no Senhor. Ela diz: a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, aleluia, a santidade de Deus. Não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele pesa todos os feitos na balança, a justiça vem dele. O arco dos fortes é quebrado, os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, e faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, Ele abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porquanto do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Diga amém. Ela diz ainda: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. O que isso quer dizer, pastor? Sabe o que Ana aprendeu? Que ela podia ter um coração alegre no Senhor. Diga: no Senhor. Ela aprendeu que ela tinha força no Senhor. Ela aprendeu que ela podia ter a santidade do Senhor, porque só Ele é santo. Ela aprendeu que ela podia ter a base, a rocha do Senhor. Ela aprendeu que a sabedoria vinha do Senhor. Ela aprendeu que a justiça viria do Senhor. E ela aprendeu que o milagre viria de quem? Então eu quero te convidar a ficar de pé para falar com esse Senhor. Você quer falar com esse Senhor? Amém ou não? Ana diz: o meu coração. Sabe o que Ana está dizendo? Meu coração não está em Samuel. Meu coração está no Senhor. Ele se alegra no Senhor. Por isso que Ana entregou Samuel. Ela só entregou Samuel porque o coração dela agora se alegrava no Senhor. Se ela entregasse Samuel e o coração dela estivesse em Samuel, ela voltaria a ficar triste. Mas ela entrega Samuel e ela diz: Deus, eu descobri aquele que alegra o meu coração. Eu descobri aquele que dá força. Eu descobri aquele que purifica e santifica a minha vida. Eu descobri que Ele é a minha rocha, a minha base sólida é Ele. Eu descobri que Ele dá sabedoria, porque Ele é a sabedoria. Eu aprendi que Ele faz justiça, a justiça vem dEle. E o milagre vem dEle. Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele enriquece, Ele empobrece, Ele exalta, Ele humilha. Ele faz ao estéril ter 7 filhos.